eu sei que hoje eu tô muito brilhante, até demais. Mas, eita! Barulho de chuva muito forte, gente, eu não posso deixar pra gravar depois desse vídeo, eu preciso gravar ele hoje. Tentem levar isso como uma vibe meio aesthetic, tipo um lo-fizinho de fundo, sabe? Uma estética mais lo-fi, vídeo relaxante. Por mais que o tema do vídeo de hoje não seja tão relaxante assim. Mas enfim, pelo título, vocês já perceberam que de novo a gente tá fazendo aqui um vídeo sobre esse mesmo tema. Já fiz milhares de vídeos sobre dark romance, taboo romance e esse tipo de tema de literatura feminina. No entanto, eu decidi fazer um vídeo aqui unicamente só pra isso, pra gente explorar mais esse mundo de literatura feminina. Então esse aqui é meio que um vídeo com tudo junto. Vai ter dark romance esquisito, vai ter uns livros tipo A Fisioterapeuta e o Dono do Morro, o Cadeirante. E eu sei que é meio óbvio, já tá no título falando que a gente vai explorar literaturas esquisitas femininas, né? São aqueles livros que realmente são questionáveis e faz a gente refletir. Meu Deus, essa menina que lê isso, ela está batendo bem da cabeça. E que geralmente o público-alvo desses livros são mulheres, são feitos pra mulheres. Livros de romance ou mais um 8 com cenas quentes, mas eu tenho que dar um ênfase que eu sei que nem toda mulher que lê livro quente, hot ou somente de romance é desse jeito, tá? Nem todo livro feminino é desse jeito e nem toda leitora é desse jeito. Eu, por exemplo, por muito tempo consumia muitos livros de romance, de fantasia, então eu sei como é que é. Aqui a gente vai ver só os esquisitos mesmo, tá? Enfim, vai ter um pouquinho de tudo e eu vou explicar cada gênero enquanto a gente for lendo. Me chama mais atenção e que inclusive fez eu vir fazer este vídeo aqui é esse aqui que eu vi ele uns meses atrás no meu Instagram numa publicação de meme, né? Uma publicação zoando essa capa esquisita desse livro, que é essa daqui, O Boileteiro e a Fazendeira Virgem. O nome já dá uma assustada, né? O nome do título disso. Inclusive, uma coisa que eu já vou deixar de spoiler aqui pra vocês é que a maioria dos livros que a gente vai ver aqui, os títulos são muito específicos. Eles já basicamente fazem a sinopse do livro. É tipo, um médico multibilionário namorando a empregada pobre da roça que se apaixona à primeira vista. É tipo esses títulos. E esse é só o título. Não é a sinopse, é o título do livro. E esse aqui também, ele é bem direto. Ele já fala que tem um boi leiteiro, já no título, obviamente, e que tem uma fazendeira que é virgem. Deixe bem claro que ela é virgem. Já é meio estranho o título, mas a capa disso, olha a capa disso, irmão. Beleza, é um cara que é um boi. É literalmente um boi, como propriamente o título disse, né? Não está errado, né, na descrição. Mas já vamos começar a nos questionar o que é isto aqui, entendeu? Um romance com boi. Se fosse tipo um semi-humano, eu não acho que isso aqui é semi-humano, não. Demi-humano, na verdade, aqui, olha, é um demi-humano. Porque ele tem só a estrutura de um corpo humano, que anda com 2 pernas e tem braço e tal. Mas a cara dele é completamente de um boi. Ele é um boi completo. Ele só fica em pé que nem um ser humano, mas ele é um boi, tem a cara de boi. Quem se sente atraído por isso? Vamos nos começar a nos questionar? Já vamos começar aqui a nos questionar. Geralmente, romance é pra você se identificar, né? Algumas meninas leem romance pra tentar se colocar no lugar da protagonista. E a gente já recebeu outro spoiler também, né? Que eu imagino que a gente vai ler aqui a sinopse, né? Pra entender que é um boi leiteiro, então vai ter muito leite. Boros sempre foi visto como uma aberração. Criado na fazenda de Adair Duarte, o demi-humano boi aprendeu cedo que sua força descomunal e sua presença intimidadora... Não sei ler. Intimidadora o condenou na... Caraca, que é isso? Para ele, lealdade era trabalho duro, suor e silêncio, até o dia em que o velho se foi e deixou para trás apenas dívidas e 2 netas que não compreendiam o peso daquela terra. Olha aqui, a gente tem a protagonista. Ela retorna à fazenda carregando memórias e culpas, disposta a reencontrar o lar de infância, mas o encontra em um território dominado pela figura colossal hostil de Boros, criatura que a provoca e a desperta sentimentos contraditórios de raiva e fascínio. Ah, gente, outro avisinho também. Agora vai passar um patrocinador. Se vocês puderem assistir, vai estar ajudando muito aqui no canal. Mas caso vocês não puderem assistir porque ele é um pouquinho mais extenso, eu vou deixar aqui embaixo no próprio YouTube a minutagem especificando o momento do anúncio, tá bom? Mas se puderem assistir esse patrocinador, vai estar ajudando muito. E bem, vocês já pensaram em ter uma pele limpa, que nem uma Tumblr Girl, que nem uma garota Tumblr? Então, vou ensinar pra vocês. E pra isso, eu precisei mudar aqui de cenário, né, pessoal? Pra mostrar pra vocês com mais calma o patrocinador de hoje. Eu quase nunca gravo fora do estúdio, como vocês já estão acostumados, mas tem momentos que pedem um ambiente mais real. Pra quem não sabe, eu sempre reclamo de depilação, tá? É algo que sempre me incomodou. Porque desde sempre eu usei a depilação mais tradicional de todas, que é a depilação com lâmina. Nunca foi algo que eu gostei de fazer pelo motivo de que eu sempre achei demorado, desconfortável e muitas vezes irritante pra pele. Porque traz foliculite, escurece
crescimento na pele. Sempre depois da depilação, os pelos sempre crescem mais grossos, né? E principalmente sempre crescem no dia seguinte, sabe? Então, pra mim, durante muito tempo, depilação era só uma obrigação chata. E foi justamente por isso que eu comecei a procurar formas de fazer isso em casa, com um resultado melhor. Foi aí que eu comecei a usar o Emilai T4 da Emilai, depilador a laser caseiro, e que também é o patrocinador de hoje. A proposta dele é trazer uma experiência de depilação profissional em casa. Antes de entrar em detalhes, eu preciso falar do resultado, tá, gente? Depois de algumas semanas de uso, eu já percebi diferença no crescimento dos pelos e também na textura da minha pele. Não é algo de um dia pro outro, tá? É um processo gradual, mas dá pra perceber claramente com uso contínuo a partir da 4ª semana de uso. O Emilai T4 é um depilador certificado da Anvisa, e isso pra mim é essencial quando a gente fala de um aparelho que vai direto na pele. Uma coisa que eu gostei muito nele é que ele é muito simples de usar também. Não parece complicado nem intimidador. Pra mim, que eu sou bem medrosa com essas coisas, não doeu absolutamente nada. Ele é indolor, bem tranquilo. Na caixa, já mostrando pra vocês, vem bastante coisa já pra ajudar, não apenas o depilador. Ele vem com óculos pra proteger os seus olhos dos flashes, uma lâmina pra depilar antes, tá? Vem com cabo de conexão, né, pra você ligar o aparelho, e vem até com esses contonetes pra você limpar o aparelho após o uso. E agora eu vou mostrar na prática como usar o depilador, pra vocês entenderem como é que é o uso dele. E hoje eu vou fazer isso na minha perna, pra mostrar pra vocês. É bem fácil, gente, como eu disse pra vocês, é totalmente indolor, não precisam se preocupar. E eu começo fazendo isso com muita calma, rapidamente em algumas áreas. Uma coisa importante que muitas pessoas, infelizmente, têm dificuldade de entender é que o aparelho precisa estar encostado pra ele ligar. Então não adianta só você clicar, você precisa encostar, tá bom? Pra assim ele funcionar. E deixar por cerca de 2 segundos na pele, depois do flash, e depois ir pras outras partes. Então assim, é muito fácil, como vocês podem estar vendo. Não tem nenhuma dificuldade, não é difícil, você não precisa ser um profissional pra conseguir manusear este depilador. Um aviso importante, eu não tenho tatuagens, como vocês podem ver, mas pra vocês que têm tatuagem, não apliquem sobre as tatuagens, ok? Sobre os desenhos da tatuagem, não é recomendado, beleza? Mas fora isso, gente, relaxa, vocês podem usar à vontade, da forma que vocês quiserem, do jeito que eu tô aplicando, sabe? É muito tranquilo. Outra coisa, gente, que eu já esqueci de mostrar pra vocês, tá vendo? Tem um aplicador menor pra você trocar na hora, pra você aplicar em partes menores. Por exemplo, tem algumas pessoas que depilam o rosto, né? Que eu vejo bastante aí na internet. Eu não preciso, mas pra vocês que têm o costume disso, vocês podem. É só trocar o aplicador pra o menor que já vem junto, né? E aí você consegue depilar o seu busto e outras partes menores que você desejar. E quais são os benefícios do Emilai T4? O primeiro é a redução progressiva dos pelos. O segundo é o conforto durante o uso, sem aquela sensação agressiva, sabe? E o terceiro é a praticidade de conseguir fazer tudo em casa. Eu comecei usando em áreas como perna, axila, e com o tempo eu percebi menos irritação e um crescimento bem mais lento dos pelos. Na tela eu vou estar apresentando os resultados reais de 4 semanas usando o depilador no meu braço especificamente, pra vocês terem noção, porque foi o braço que eu comecei testando primeiro e depois fui usando em outras partes. E como comecei no braço primeiro, já estão com 4 semanas e assim foram os resultados das 4 semanas. Isso muda completamente a forma que a gente encara a depilação. Ela deixa de ser um estresse e vira parte do autocuidado. Outra coisa importante é como ele se encaixa fácil na rotina, não exige preparação complicada nem muito tempo de usar. Hoje, a depilação pra mim é muito mais sobre conforto do que sobre dor, sabe? Isso faz toda a diferença. E ele tem 5.000 flashes pra vocês usarem. 5.000 flashes, gente, é bastante coisa. Então, agora eu quero saber sobre vocês, né? Depois de mostrar todo esse autocuidado de depilação, vocês também usariam um depilador assim em casa? Se vocês quiserem conhecer melhor, eu vou deixar o link aqui nos comentários pra vocês conferirem, tá bom? Vai ser na primeira linha da descrição pra vocês clicarem no link. Sua pele, seu brilho, seu Emilai. Sabe o que isso me lembrou? Me lembrou um jogo onde é meu namorado cavalo, alguma coisa assim, eu não lembro o nome do jogo. Mas aí existe um jogo aí, onde é um jogo de romance, que você tenta conquistar o cavalo. Aí você vai aumentando o level, quanto mais você for conquistando ele. E ele tem o corpo de cavalo e o rosto... Aqui é um pouco diferente, tá? Porque aqui ele é muito boi. Aqui ele é muito boi mesmo. Só que nesse ele tem um corpo de cavalo, que é mais estranho ainda, se for tentar ter relações, né? Credo. Ai, quero nem pensar. Mas ele tem um corpo de cavalo e uma cabeça humana. Ele é desse jeito, ele é uma aberração muito estranha. Me lembrou bastante. Com este boi, com cara de boi. É o boi da cara preta, que tem cara de boi. E assim, é um boi completo. Eu fico um pouco assustada.
Gente, não acabou a saga de vacas e de bois, porque agora temos a vaca leiteira. Sempre tem muito leite. E o fazendeiro bilionário. Eu acho engraçado que sempre tem um bilionário mafioso nessas histórias. E dessa vez os papéis inverteram. É uma vaca. Não tô xingando ela, tá? Literalmente ela é uma vaca. E um fazendeiro bilionário. Esta capa aqui também, novamente, bastante objetiva, né? Aqui a vaca, muito feia, todo respeito. E é mais um 8. Gente, termos novos. Que termo é esse? Lactofilia. Coloque na tela aí, editora, a explicação disso, mas eu imagino o que é. Só que eu não vou argumentar pra vocês o que eu imagino que é, porque eu não quero falar isso em voz alta, é meio estranho. Morena é uma demi-humana vaca acostumada a ser tratada como propriedade após anos de humilhações. Ela foge em busca de um lugar onde possa ser vista como pessoa e não como animal. Sua presença está na fazenda Futuro, propriedade do solitário e amargurado Rafael Machado. Um bilionário poderoso e desconfiado, evita laços desde que foi traído pela ex-mulher. Ele não quer ninguém por perto, muito menos uma demi-humana que mexe com seus instintos mais primitivos. Que instinto primitivo é esse, mano? Que você tem com uma vaca? O que é isso aqui? Mas Morena desperta nele uma atração avassaladora, um desejo proibido que ele não consegue controlar, a obsessão por seu leite. Ela também, novamente, com cara de vaca e tem umas tetas grandes, né? Não, gente, tá piorando. O que é isto? O que é isto que tá na minha tela? Eu não consigo não rir disso, gente. O CEO urso e a babá. Ai, mas não é um bicho total. Ele não tá literalmente com um urso. A gente pode ver aqui, né, que ele tá com um paletózinho, mas o resto é tudo de urso. Não tem nenhuma outra característica humana além deste paletó que o humano usa, né? Mais 18 com semas de intimidade e linguagem madura. Charles Geller está desesperada por emprego quando encontra o anúncio. Babá procurada para a família Black. O salário é generoso demais para ser verdade. Mas há um detalhe que a faz hesitar. O patrão é o Baltazar Black, um CEO urso demi-humano cuja reputação é tão intimidadora quanto sua presença. Ursos são os demi-humanos mais poderosos. Dizem que são possessivos, dominantes e que alguns não conseguem controlar completamente seus instintos. Que instintos é esse? Instintos de acasalamento? Mas Charlie precisa do dinheiro. E quando conhece Sofia, a adorável menina de 3 anos, sob os cuidados do Baltazar, ela não consegue recusar. O que ela não esperava era a intensidade do próprio Baltazar. Esse nome é engraçado. Fica mais engraçado a história. O Baltazar. Ele não é apenas seu patrão. É um predador que a observa com olhos zombar penetrantes. Parece que tá cada movimento dela, cada respiração. Pra ele, Charlie não é apenas a babá da sua filha. É filha dele. Baltazar sabe que está perdendo o controle. O cheiro dela o deixa louco. A maneira como ela ama Sofia. Mas a vida de um urso poderoso vem com complicações. Ameaças do passado ressurgem, rivais questionam suas escolhas. E Charlie precisa decidir para o tipo de amor que Baltazar oferece. Intenso, protetor, possessivo e absolutamente eterno. Porque quando o urso escolhe sua companheira, é pra sempre. E as avaliações sempre positivas, simplesmente perfeição. Eu li um dia, pois a história é extremamente cativante. Tipo assim, a história pode ser até bonitinha e tal. O único problema aqui pra mim mesmo é essa porra dessa cara aqui, ó, desse urso aqui. O senhor dinossauro e a secretária. Romance com o dinossauro. Tudo bem que aqui pela capa que a gente já tá vendo, ó, ele não é um dinossauro como os dinossauros mesmo, né? Que é gigante. Dessa forma aí. Porque como é que ia funcionar todo lá o rolê, né? O romance. Até dar um beijinho ia ser estranho, né? Não tô nem falando de intimidade. Aqui eu acho que é realmente mais humano. Eu achei mais humano que os outros, esse dinossauro. Que o urso, que o leiteirão lá. Fiquei curiosa, vamos ler. Adulto tem hot. Adriane Silva foi parar no continente dos dinossauros em busca de uma vida melhor. Mas ao invés disso, acabou ganhando um par de chifres e uma decepção amorosa. Depois de mudar de emprego, seguiu com a sua vida de pobre. Nossa, coitada. E eu tenho certeza que esse é o CEO dinossauro. Sempre é com CEO, gente. O que vocês têm com CEO? Então, a pobrezinha vai encontrar o seu CEO milionário, ajudando seu irmão que ficou no continente humano. Tudo que ela queria era passar despercebida nesse mundo de férias, mesmo tendo um crush no seu novo chefe, o CEO da empresa. Rex Naldo Rex Silvasauro é o CEO da Rex Sports, mas devido a exigências do seu pai, ele precisa se casar em 6 meses se quiser concorrer à presidência do conselho da empresa. O pequeno detalhe é que esse Tiranossauro Rex não tem nenhuma namorada no momento. Então nada melhor do que oferecer esse cargo para a sua tímida secretária humana em troca de uma bela recompensa. Com romance, desafios e uma pitada de humor. O senhor dinossauro secretário, mas eu vou ler esse aqui. Eu fiquei curiosa pra ler esse aqui, gente. Parece genuinamente ser engraçado. Eu quero muito ler. É R$3, gente, pra vocês lerem. É uma história sobre uma paixão que supera barreiras de espécie. Com um dinossauro que se apaixona primeiro e uma secretária tímida que não tem vergonha de pedir o que quer na hora do amor.
eu não vou ler esse não. Mas tá aí, pra quem tiver interesse de ler esses livros, todos maravilhosos aí pra você ler. Li a sinopse pra vocês. E é brasileiro, tá? Esses livros, tudo aqui, gente, é brasileiro. Vocês perceberam uma coincidência em todos esses livros que a gente viu até agora? Sim, todos misturam demi-humanos. É uma vaca, é um boi leiteiro. Eu tenho que deixar bem destacado que ele é leiteiro. É um dinossauro e um urso. Isso foi mais engraçado, meu Deus. Tipo assim, é que assim, os outros, eles tentam passar uma aura sexy, né? Que é tipo, o boi ali todo musculosão, grande. Esse do dinossauro também tem o rosto de CEO, mandão, malvado. Mas esse do urso, um ursinho de criança, não tem uma aparência de romances com CEO e coisa assim. Ele não passa cara de mal. Olha a cara desse urso, ele não passa isso. Mas como eu disse, vocês viram essa coincidência. Eu decidi pegar esses primeiro pra surpreender vocês. Esse é um gênero de literatura, tá, gente? É um gênero muito grande, tá? Na comunidade de literatura feminina, que se chama Monster Romance. Que é quando o interesse amoroso não é humano, ou não totalmente humano, tipo, metade. E aí envolve vários tipos de criaturas, como meio animais, né, como vocês viram, criaturas mesmo místicas, monstros, demônios, vampiros, sim. Se você gosta, tipo, de um crepúsculo, onde, né, você gosta lá do Edward, ele é um tipo de monstro, né, tecnicamente é um vampiro, e não é totalmente humano, não é espécie humana. Tecnicamente é isso, se você definir. Quando o romance não é com a espécie humana. Então, sim, se você já viu A Bela e a Fera, sinto dizer que é tipo um Monster Romance. Também a Pequena Sereia, porque ela não é humana, ela é sereia. Então o ponto-chave aqui é que não é um monstro definitivamente, não é literalmente um monstro, mas é meio que criaturas que deslocam do normal. Até mais um 8 e que misturam muita fantasia sexual. Ou usam um rabo na hora. É muita fantasia. Então eu comecei com esse aqui pra chocar mais vocês, mas explicando, é esse gênero que a gente começou vendo aqui, o Monster Romance. Mas resumidamente o que eu quero dizer é que todo mundo já teve acesso. Não necessariamente a esse tipo aqui específico, onde realmente parece muito bicho, ou que seja mais um 8, mas um mais leve, mais tipo desenho infantil até. Então todo mundo já teve acesso a isso, ao Monster Romance. Agora vamos falar daquele que eu tô falando desde o começo desse vídeo. O dono do morro cadeirante é fisioterapeuta. Por que esse me chamou a atenção? É porque, tipo, sei lá, gente, é engraçado o fato de ser um cadeirante que é dono do morro, tá ligado? Ele controla o morro, os tráfico e os negócios a quatro. E tem um romance com a fisioterapeuta. No alto do morro, ele era a lei. João, mais conhecido como Sombra, mandava e desmandava como justiça e pulso firme. Dono do morro, respeitado por uns e temido por muitos. Mas numa operação policial sangrenta, uma bala muda tudo. Ele sobrevive, mas deixa de andar, preso numa cadeira de rodas, traído pela mulher que jurava lealdade. E essa daí ficou careca. Ficou com a cabeça raspada. E abandonado com o próprio filho nos braços. Sombra se transforma. O homem justo dá lugar ao monstro frio. Vamos lá, justo não é. É dono do morro, tá brigando com a polícia? Estão tentando criar empatia com o personagem. Não estou, não. Frio e cool. O que é isso? O que era pra ser isso? Cool. Que mata sem piscar. Sua fé no mundo acabou até ouvir falar dela. Eduarda, fisioterapeuta renomada, está no Rio apenas... Olha, no Rio ainda. Tinha que ser, né? Está no Rio apenas para uma conferência. Mas o destino tem outros planos. Sequestrada... amando do Sombra. Ela é forçada a tratá-lo. Meu pai, mano, com sequestro. Já vamos lá. Dono do morro trocou tiro pra polícia e sequestra a moça. Um livro de romance muito fofo. Ela é forçada a tratá-lo. O que começa como uma prisão se transforma num campo de guerra entre o ódio, a dor e uma atração perigosa que nenhum dos dois esperava. Ele quer andar de novo. Ela só quer sair dali viva. Mas quando dois mundos opostos se chocam, o resultado pode ser mais explosivo que qualquer tiro. Definitivamente cinema. O Trafi, não vou falar o resto, e a Missionária, a redenção no Morro da Penha. Eu imagino que esse livro, tipo, não vai romantizar o criminoso, né, aparentemente, porque tá aqui que é, e a missionária, então a missionária vai conhecer ele. Parece que a história vai girar aqui em torno nela convertendo ele. Mas aí fica com essa romantização daquele negócio lá que muitas leitoras de Dark Romance, de romance desse jeito, gostam. É aquela vibe de, eu posso curar ele. Comigo vai ser diferente. Comigo ele não vai ser malvado e me bater, me espancar e me jogar no meio do... Ele não vai raspar minha cabeça. Comigo vai ser diferente. Eu vou curar ele. Então, eu acho essa romantização muito feia. Se fosse só na literatura, mas não é. Porque o que mais tem, gente, fandoms de criminosos reais, de serial killers, porque acham eles atraentes e acham que podem curar ele. Mas eu acho essa romantização muito problemática, porque você não pode curar ele, desculpa. Não é você, Alecrim Dourado, que vai curar ele. Por mais que seja só uma ficção, né, um livro, eu vejo que isso realmente reflete na vida real. Uma deficiente no meu morro. Agora mudou. Não é o dono do morro que é deficiente, né, porque levou um tiro e os caramba. É a deficiente que foi até o morro. Como é que
que ela subiu no morro? Ai, gente, credo, que horror. Enfim, Gustavo é o dono do morro. Lá quem manda é ele. Traficante temido, frio mulherengo, já amou uma vez e foi traído. Sempre é isso, né? Sempre foram traídos e tal, e ficaram revoltados com a vida. Ai. Desde então, fechou o coração pra qualquer sentimento. A única pessoa que ele protege de verdade é a mãe. O resto, ele ignora. E sempre tentam fazer, assim, uma romantização no personagem. Ou ele organiza o tráfico humano. Ele sequestra bebês. Ele trabalha pro pedir, tá ligado? Mas ele ama a própria mãe dele. Parece que é uma romantização, uma tentativa, pelo menos. Mas ele ama a mãe dele. Até conhecer Isadora, uma garota calada que vive se escondendo no mundo. Depois de um acidente, passou um tempo na cadeira de rodas e hoje caminha com dificuldade. Ele vai tratar ela bem e vai falar, nossa, ele trata uma pessoa que tem uma deficiência bem. Ele é um ser humano muito amável, sim. Vai nessa, vai nessa. Se tornou alvo de bullying, desprezos e olhares cruéis de quem nunca sentiu a dor de verdade. Mas por dentro ela é forte, muito mais do que aparenta. Ele viu a dor nos olhos dela e jurou proteger. Ele teve dó dela, que é uma deficiente. Olha como ele é um ser humano amável. Se alguém rir dela, vai pagar. Ai, se alguém machucar, vai cair. Se for preciso matar, ele mata por ela. Se ela cometeu um erro, ele raspa a cabeça dela também. E o dono do morro não deixa ninguém tocar no que é seu. Vai fazer de tudo pra que ela volte a andar com firmeza e vai destruir quem tenta diminuir o brilho dela. Uma história de amor entre dois corações feridos. Ele queria vingança, ela só queria paz. Dois mundos. Porque se fosse só na ficção, eu não estaria nem aí. Lê o que você quiser. Mas é porque, infelizmente, a ficção, as pessoas, quando elas são muito cismadas, ainda mais quando é conteúdo mais hoje, elas retratam isso e espelham na vida real. Agora a gente vai entrar na categoria de romances com objetos sencientes, em que o interesse romântico não é humano, e também não é bicho, não é monstro, mas sim algum objeto dotado de inteligência, que tem consciência, vontades ou personalidade também. Alguns exemplos de romances assim: A Casa Monstro. Ela era humana e virou uma casa. E o velho que morava lá, rabugento, aí ele fica lá cuidando dela, fazendo carinho nela. Ele entra dentro dela. Então isso aí já é uma simbologia sexual. Mas brincadeiras à parte, é tipo essa vibe, sabe? A coisa pode virar encantada, né? O objeto é encantado. Ou uma máquina, né? Tem, na verdade, uma inteligência robótica ou algum sistema operacional. Objetos amaldiçoados, né? Que teve uma maldição ali. Ou com um espírito incorporado, né? Entrou um espírito nele. Tem várias formas desses objetos criarem consciência. Tipo essa câmera fotográfica aqui, capturada pela câmera senciente. Olha, com a unha vermelha pra ficar bem sexy. Uma jovem de 22 anos leva uma vida marcada pela monotonia. Trabalhando como caixa no supermercado, ela enfrenta diariamente um salário baixo, reclamações constantes dos clientes e a exaustão de passar cerca de 3 horas dentro do ônibus, indo e voltando do trabalho. Sua rotina parece interminável, até que um dia, ao deslizar o feed na sua rede social e se deparar com uma postagem sobre os lucros do mercado de fotos e vídeos online, Lara decide mudar sua vida. Determinada, ela compra uma câmera e começa a se gravar. Ela quer um OnlyFans, safado. Nossa, então se a câmera pega consciência, viu ela pelada e já ficou, nossa, quero ela, já vi a fanfic aqui. No entanto, o que começa como uma simples tentativa de ganhar dinheiro extra rapidamente se transforma em algo muito mais integrante. Lara percebe que sua câmera, aparentemente inofensiva, começa a mostrar sinais de possessividade e ciúme. Agora, além de enfrentar as pressões da sua nova empreitada, ela se vê lidando com a presença misteriosa e inquietante da sua própria ferramenta de trabalho. Agora, esse livro é hot, né? Como a câmera e ela... Caraca, o livro parece que foi escrito 95% por uma IA e 5% por uma pessoa. Sei que teve intervenção pessoal porque tem muitos erros de português. Gente, e uma coisa que eu vejo bastante, algumas dessas histórias são escritas... Nossa, meu microfone tava querendo criar vida aqui, tava eu sozinho. Algumas dessas histórias, a capa a gente já vê, né, que é por IA. Muitas, a capa é por IA. E, principalmente, algumas histórias são escritas por IA. Já é estranha as histórias, a sinopse, e ainda tem essa pontada de IA. Aí só piora, né? Imagina um grande plot. A IA escrevendo esse romance e se apaixona pela pessoa que pediu. 3 minutos de prazer, um romance macarrão mágico sabor carbonara. E é muito específico esse sabor carbonara. Que romance é esse, gente? Eu não tô mais me surpreendendo aqui, eu tô achando só engraçado. Vocês viram que eu no começo eu tava me surpreendendo, tipo, nossa, o boi leiteiro. Agora eu não me surpreendo mais, eu acho que já me acostumei. Deve ser assim que a cabeça de mulheres que são muito viciadas nesse tipo de conteúdo funciona. Não se surpreende com mais nada e vai buscando coisa mais estranha, mais bizarra, mais pesada, pra ver se preenche a novidade nelas. Vive uma veterinária de uma cidade pequena que só quer que sua mãe pare de encher o seu saco para arrumar um namorado. Os encontros arranjados em aplicativos de relacionamento não estão dando certo. E, pra completar, seu chefe é o mala que vive pedindo pra ela fazer hora extra. Exausta, ela começa a ter relações com o macarrão, já começa assim. Ela queria descansar, até chegar em casa e encontrar um macarrão instantâneo senciente. Como se isso não fosse o suficiente, ela percebeu que ele limpou a casa. Hã?
Como que ele fez isso? Lavou suas roupas e cozinhou o seu jantar. Se cozinhou pra ela comer, né? Entre sustos e sustos, ela vai descobrir que o amor pode vir nas formas mais inusitadas e sabores mais diversos. Eu não vou nem opinar. Como eu disse, vou citar novamente, não tem problema nem livro erótico. O negócio, gente, é quando vira excesso. Gente, eu percebi que eu tenho uma mania muito feia de finalizar os vídeos do nada. Eu não dou um tchau, eu não dou nada, né? Fala, ai, gente, é isso, foi o vídeo de hoje, dei a opinião de vocês aí. Esse final aqui é só pra falar que o vídeo ia cortar daquele jeito e eu não ia dar tchau. E tchau.